Eleições 2020. Na série de entrevistas com os prefeitos eleitos da ANREC, hoje vamos conversar com Fernando de Faveri, eleito em Cocal do Sul. Já nas entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, conheceremos um pouco mais sobre Nicola Martins, eleito pelo PSDB. Ainda sobre o pleito, deputados estaduais analisam o cenário das eleições deste ano. Ministro da Economia, Paulo Guedes, garante: auxílio emergencial está garantido caso haja, de fato, segunda onda da pandemia do coronavírus no Brasil. No esporte, Próspera empata com Caçador e se mantém na liderança do Campeonato Catarinense da Série B. E ainda, cresce o número de acidentes com ciclistas no Brasil. Situação chama a atenção dos especialistas. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quarta-feira, dia 18 de novembro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Na série de entrevistas com os prefeitos eleitos da região carbonífera, vamos conversar hoje com Fernando de Faveri, prefeito eleito pelo MDB em Cocal do Sul. Dando sequência à nossa série de entrevistas com os prefeitos eleitos da ANREC, estou em Cocal do Sul, conversando com o futuro prefeito eleito, que assume o município no dia 1º de janeiro de 2021, Fernando de Faveri. Parabéns, Fernando, pela eleição. E como é que você avalia esse período eleitoral, essa campanha totalmente atípica em virtude da pandemia e de tudo aquilo que a gente vivencia no país? Obrigado, Bebel. A todos que nos acompanham. Então, foi uma eleição realmente diferente, onde imaginávamos que as mídias sociais fariam todo o papel. Mas no decorrer da campanha, a gente sentiu a necessidade que a comunidade tinha de conversar, de dialogar com a gente. E eu e meu vice Eric, sempre respeitando o distanciamento social, todas as formas de segurança, fomos de encontro à sociedade. E na sociedade, a gente conseguiu captar o principal desejo deles, que era de uma mudança. Mas uma mudança para que se observasse o cidadão como um todo. E foi nessa plataforma que a gente conseguiu chegar ao êxito no último domingo, fazendo um plano de governo voltado para as pessoas em primeiro lugar. Você ficou muito conhecido na região enquanto era o gerente regional de saúde e você tem muita propriedade para falar sobre o tema. A gente vive numa situação atípica, a pandemia. 2021 você vai pegar um município que, como os demais outros municípios, também sofreu principalmente com a saúde e a economia. Como é que você vai tratar esses dois assuntos, já que há um otimismo para que os cientistas encontrem o antídoto, a vacina, né, para a Covid-19 e também para a retomada da economia? Bem, a saúde é o principal pilar do nosso município, né, tendo em vista realmente da minha formação e dos meus 30 anos de saúde. A gente vai fazer algumas mudanças estratégicas e de que forma que a gente possa dar essa segurança à população e jamais parar o trabalho, até porque o emprego é o melhor Bolsa Família. Nós vamos conciliar saúde, educação, emprego e renda para as pessoas do nosso município, trazendo qualificação profissional, né, colocando todos no mercado de trabalho, trazendo novas empresas, mas sem deixar de lado o cuidado. Até porque, geralmente, e cientificamente, não se pega Covid na empresa, no trabalho, se pega nas festas, né? E é isso que a gente tem que ter um cuidado especial. Também não podemos parar algumas festas, porque também promovem, né, recursos para a cidade, muita gente vive disso. Então a gente tem que botar os pesos nas balanças e trabalhar de forma
coletiva, aquilo que for melhor para a sociedade, sempre cuidando do cidadão, né, para que não haja um aumento significativo do contágio, da contaminação e da transmissão, mas sem parar as atividades. Nós somos a favor do trabalho, da renda, do emprego, e nós vamos encontrar um meio entre essas duas ações para que a cidade não pare e desenvolva cada vez mais. Você tem pouco tempo para comandar a transição. Já houve contato com o atual prefeito, Ademir Magaim? Quem vai ser o seu homem de confiança para liderar todo esse processo de transição, para que você tome pé de toda a situação econômica e social de Cocal do Sul? Bom, como a nossa campanha foi pé no chão, tá eu e meu vice aqui agora, nós estamos redigindo o texto para encaminhar para a administração agora, para formalizar o pedido de transição. Nós vamos montar uma equipe, né, junto com a equipe da atual administração, para começar realmente essa transição. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, uma transmissão por parte de ambos, né? Porque quem ganha com isso é a sociedade Cocal do Sul. A partir de agora não existe mais bandeiras políticas, e uma só bandeira, a bandeira de Cocal do Sul, que é o que a gente hastia a partir de agora, com muito trabalho, muita dedicação, e precisamos do apoio de todos, inclusive do atual gestor, dos candidatos que não tiveram êxito nessa eleição, mas que a gente precisa deles também, que estejam conosco para ajudar a administrar a nossa cidade. Você que estava na oposição, na sua visão, a carência do município, qual vai ser a primeira situação que você vai atacar a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem? Bom, nós vamos trabalhar algumas frentes. A saúde 24 horas, que é uma grande necessidade, creche 12 meses do ano, e a água do município. Inclusive estávamos aqui agora elaborando um projeto para a gente fazer 2 barragens para dar uma garantia de água para os próximos 50 anos para o cidadão sul-cocalense. Mas sem projeto não se faz nada. Então já vamos contratar de imediato, a partir de janeiro, uma equipe para fazer esse projeto, para que a gente possa dar garantia ao cidadão sul-cocalense de que não falte mais água em sua residência. Mais uma vez, parabéns, Fernando. Nós que agradecemos, um obrigado a todos, um obrigado ao meu vice Eric, em especial a você, povo sul-cocalense, de nos dar a oportunidade de trabalhar por vocês nos próximos 4 anos. Obrigado, Bebel. Obrigado. Eu que agradeço. Fernando de Favre, prefeito eleito do município de Cocal do Sul, toma posse no dia 1º de janeiro do ano que vem. Continuaremos amanhã com a nossa série de entrevistas com os prefeitos eleitos da ANREC. Enquanto isso, voltamos ao estúdio. Bom, já na série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, conversaremos agora com Nicola Martins, uma das novidades do parlamento criciumense, eleito pelo PSDB. Dando sequência à série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, recebo Nicola Martins, PSDB, ex-presidente da Fundação Municipal de Esportes, que fez uma votação expressiva, vereador. Mais de 2.000 votos e pela primeira vez o senhor assumindo uma cadeira na Câmara. Como é que o senhor avalia todo o processo eleitoral e a sua eleição? Oi, Heber, a todos os telespectadores. Foi uma eleição da renovação com qualificação. Foi uma eleição muito interessante, uma eleição difícil, com mais de 250 candidatos, uma eleição que a gente percebia nas ruas um desejo de renovação. Isso se representou na formação da Câmara, com praticamente 50% de renovação. E agora trabalhar muito a qualificação. Estudei administração pública, estudei gestão de municípios, fiz faculdade de jornalismo, pós-jornalismo político, para me preparar para esse momento. Me preparar com qualificação, com conhecimento técnico, para fazer um grande trabalho na Câmara de Vereadores. É isso que a gente quer e é isso que os 2.062 criciumenses que votaram em mim querem. Certo, você fez um trabalho muito bom na Fundação Municipal de Esportes. Vai ser a sua linha mais voltada para o esportes ou há uma repaginação na sua área de atuação? A qualificação como um todo na gestão pública vai ser a nossa meta, mas o esporte com atenção principal, porque eu devo muito da minha eleição ao esporte, à Fundação Municipal de Esportes, aos técnicos, pais, atletas que compraram a campanha, que foram para a rua junto, bandeiraram, sem nada em troca. Então eu tenho muita gratidão ao esporte e a gente tem projetos nos 20 compromissos com Criciúma, que é o documento que eu registrei em cartório, tem projetos voltados à área esportiva. O Plano Municipal de Esportes, o Conselho Municipal de Esportes, ações da área esportiva, tanto quanto a lei municipal de incentivo ao esporte. São 6 vereadores novos no parlamento. É um sinal de que a população de fato continua com essa vontade da renovação. Como é que o senhor avalia? Foi um período excepcional em virtude da pandemia. O que houve que 6 cadeiras acabaram sendo trocadas na Câmara Municipal de Criciúma? Eu acredito que as pessoas querem renovação com qualificação.
qualificação, mas querem principalmente segurança. A reeleição do prefeito Salvaro é uma prova disso. Existia a possibilidade de renovar? Sim, existia a possibilidade, mas as pessoas queriam segurança. Alguém que conhecesse do que estava fazendo. E o prefeito Salvaro representa muito isso também. O conhecimento de causa, o conhecimento da prefeitura e saber aonde quer chegar e aonde quer ir. Então, esses que renovaram, essas pessoas que entraram na Câmara de Vereadores, elas conseguiram mostrar durante a campanha realmente o que querem para a Câmara de Vereadores e o que querem para o mandato. Mostraram o seu planejamento, mostraram propostas reais. Ninguém saiu dizendo que vai trabalhar por saúde, educação e segurança, mas propostas claras, propostas concretas para o eleitor. Nicolas, ano de pandemia, não se sabe como é que vai ser 2021, se de fato cientistas encontrarão a vacina, se teremos a retomada da economia ou uma segunda onda que poderia ser uma situação muito ruim, principalmente para a economia, né? É um desafio extra essa situação pandêmica que a gente vive, um cenário sem precedentes, pelo menos para a nossa geração? É bastante complicado, a gente tem que analisar muito o cenário do momento. A educação é um ponto muito importante que tem que ser avaliado, retomar as atividades escolares onde é possível retomar as atividades escolares, e o vereador ele tem essa função de trazer essa demanda, e lá olhar aquela criança que não está participando. Como é que está a evasão escolar durante esse período? A gente tem que ter esses dados, ter essas informações para tomar as melhores decisões também, tanto na área da educação, quanto na área da saúde, da mobilidade urbana, da infraestrutura, mas a gestão durante a pandemia no município de Criciúma foi muito bem feita pelo prefeito Salvaro, pelo secretário Acélio, e mostrou que Criciúma realmente estava preparada para absorver esse momento, para entender esse momento e agir pontualmente onde foi necessário. O primeiro projetinho, aquele que já está na tua cabeça há um tempo, que vai ser protocolado assim que tu tomar posse, já tem em mente ou isso fica para uma outra ocasião? Criar a comissão para avaliar as quase 7 mil leis que nós temos em Criciúma. E aí colocar isso em prática, analisar cada uma delas e propor revogação, propor união, junção de leis, propor principalmente essa questão do revogaço. A gente tem que fazer revogação de leis em Criciúma, tem leis que não têm a menor necessidade de existir e existem em Criciúma. Então analisar isso com muito critério e fazer um pente fino em todas as leis de Criciúma. Nicolas, parabéns pela eleição e conte sempre com a TV Primavera. Obrigado, Heber, obrigado à TV Primavera, a todos os telespectadores. Acompanhem, participem do dia a dia da Câmara. A gente vai ter aplicativo, redes sociais, participe. Não deixe que a democracia seja só durante a eleição. Participe durante o mandato também. É assim que a gente exerce a democracia. Obrigado. Tá bom, Nicolas Martins, vereador eleito de Criciúma, e amanhã a gente dá sequência à nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos aqui da nossa cidade. Voltamos ao estúdio. A seguir, ministro da Economia, Paulo Guedes, garante: auxílio emergencial está garantido caso haja de fato segunda onda da pandemia do coronavírus no Brasil. Passado o período das eleições nos municípios onde não há segundo turno, os deputados estaduais de Santa Catarina fizeram uma avaliação do pleito deste ano em todo o estado. Acompanhe na reportagem. Na primeira sessão realizada pela Assembleia Legislativa após as eleições de domingo, os parlamentares aproveitaram para destacar a importância do pleito e do exercício da democracia. A deputada estadual Marlene Fengler comemorou o aumento do número de mulheres eleitas em Santa Catarina e no Brasil, lembrando que só em Florianópolis 5 mulheres se elegeram vereadoras, sendo que a atual legislatura tem apenas uma. Ficou claro nessa eleição que realmente as mulheres começaram a entender a importância de participar do processo eleitoral e que esse quadro só muda, né? Não adianta só a gente ter as cotas, elas são importantes durante um determinado período para que possa haver essa maior participação,
mas se as mulheres não participarem efetivamente também, esses quadros, essas vagas não vão ser preenchidas. Então, muito importante isso, parabenizo a todas as mulheres que de alguma forma participaram, tiveram a coragem de encarar o desafio e de serem candidatas, porque não é fácil, mas é importante e é necessário. Outros deputados lamentaram o grande número de abstenções e de votos nulos e brancos. Joinville, deputado Márcio, Joinville que tem 404 mil eleitores, 107 mil eleitores não foram votar, e somando a abstenção nulos e brancos, ultrapassou a 33%, ou seja, eu sei que as pessoas estão chateadas, né, deputada Marlene, com a política, mas não adianta. Se é uma hora que a gente é igual, é na política. A gente vale um. E, infelizmente, quando nós somos verdadeiramente um, a gente acaba, muitas vezes, não valorizando a maior arma que a gente tem, que é do voto. Nós tivemos aqui em Lages mais de 34 mil eleitores que não foram às urnas. Eles viraram as costas da democracia. Claro que é importante deixar claro que muitas pessoas não foram votar por medo do Covid, porque estavam doentes, mas dentro dessa régua de 34 mil eleitores, isso é uma pequena parte, eu acredito. Porque muitas pessoas, depois que a gente vai conversando e tendo feedback, a pessoa estava no sítio, a pessoa foi para a praia, a pessoa estava se divertindo e não exerceu um direito conquistado a ferro e fogo. A eleição mais importante das nossas vidas é a eleição da cidade da gente, né? E se nessa eleição o povo não foi votar, entendemos que muita gente, talvez com a preocupação, né, sobre a pandemia, as pessoas de mais idade, mas é uma preocupação muito grande, porque nossas escolhas que determinam o nosso futuro. Nós tivemos uma eleição que findou no domingo, temos duas cidades, Blumenau e Joinville, ainda com o segundo turno, mas realmente uma eleição que foi caracterizada pelo baixo índice de votação, ou seja, muitos não foram votar, mas com a participação plena da democracia. De forma muito especial, quero agradecer a todos que foram candidatos, a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, e todos os partidos. Em especial do meu partido. O deputado Carlos Humberto também lamentou a baixa participação de eleitores, mas comemorou a vitória que obteve no domingo, quando se reelegeu vice-prefeito de Balneário Camboriú, cargo a que o parlamentar renunciou em setembro para assumir por 2 meses uma vaga no parlamento, onde é suplente e substituiu o deputado Nilson Berlanda. Foram muitas abstenções. Me chama a atenção também a questão dos votos brancos, dos votos nulos também, que tiveram significativo aumento. Mas, no geral, o catarinense foi às urnas, escolheu os seus representantes. Eu, particularmente aqui em Balneário Camboriú, tivemos êxito nas eleições. Eu aproveito o espaço para parabenizar os nossos adversários, a população de Balneário Camboriú, os nossos eleitores, que todos eles tiveram uma grande participação. A eleição é assim, poucos ganham, muitos perdem, mas passado o período eleitoral, quem ganha tem a responsabilidade de administrar, tem que sentar na cadeira, parar de festejar e começar a trabalhar. Já o deputado Fabiano da Luz parabenizou e desejou boa sorte a todos os eleitos e destacou a tranquilidade das eleições em Santa Catarina. Houve muita educação, houve muito respeito, houve muita ética. Foram poucos os lugares onde a gente ficou sabendo de histórias de perseguição, de brigas. Inclusive as redes sociais, que ultimamente era palco de muitas acusações, de muitas brigas e bate-bocas. Nessas eleições se manteve uma ética, se manteve um respeito, então a sociedade toda está de parabéns. E dizer que agora é unir forças, os que ganharam, os que perderam, e trabalhar pelo bem de cada município, pelo bem da sociedade, por aquilo que precisa fazer para que se tenha harmonia, equilíbrio e muitas realizações em cada município.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que se o Brasil for atingido por uma segunda onda da pandemia do novo coronavírus, o governo vai prorrogar o pagamento do auxílio emergencial. Mas, segundo o ministro, esse não é o plano A da equipe econômica. Os brasileiros começaram a receber o auxílio emergencial de R$ 600 em abril. Em setembro, as parcelas foram reduzidas à metade e tudo deve acabar no final do ano. Para muita gente, o auxílio foi um alívio, porque o isolamento da pandemia provocou redução de salários e aumentou o desemprego. Mas para o governo, a conta foi salgada. 322 bilhões de reais, além do que estava no orçamento. Só de auxílio emergencial, porque a conta geral do combate à pandemia passou de R$500 bilhão. Difícil para fechar. A previsão é a de que, a partir de janeiro, tudo fique limitado ao Bolsa Família. Mas, como disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, no caso de uma segunda onda, não deverá ter outro jeito. Se houver uma segunda onda de pandemia, não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós vamos ter que reagir, né? Mas não é o plano A, não é o que nós estamos pensando agora. Quanto à Renda Brasil, ou Bolsa Família, ou mesmo auxílio emergencial, existe uma possibilidade de prolongar um pouco, etc, etc. Tudo isso só será discutido após as eleições. Isso não pode ser discutido agora. O que a economia diz é o seguinte: o plano A é a retirada gradual dos estímulos e o plano B é só se a pandemia vier. O que nós não faremos, e eu tenho repetido, eu repito sempre isso, porque uma nação não é apenas um acordo entre contemporâneos. É muito fácil agradar a todo mundo, dar um dinheirinho para todo mundo e hipotecar o futuro dos nossos filhos e netos, que é o que tem sido feito há muitos governos quando deixamos a dívida crescer em bola de neve. A dívida pública brasileira está chegando a 100% do PIB. Isso quer dizer que nós não temos coragem de enfrentar os desafios contemporâneos, os desafios presentes, e nós preferimos rolar o custo de enfrentamento das crises para gerações futuras. E ao mesmo tempo em que a equipe econômica tenta resolver o problema da dívida pública, pensa na dívida de quem tem trabalho informal ou é microempreendedor. Por isso, vai implantar em março do próximo ano um novo programa de microcrédito para emprestar 10 bilhões de reais a esses empresários, que muitas vezes são trabalhadores que não conseguem registro em carteira. Esta deverá ser uma das maneiras de, também, enfrentar as consequências do fim dos pagamentos do auxílio emergencial. Para os beneficiários, o valor do empréstimo poderá ficar entre R$ 1.500 e R$ 5.000. A seguir, Próspera empata com o Caçador e se mantém na liderança do Campeonato Catarinense da Série B. Agora o esporte. Ontem no estádio Mário Balsini, o Próspera empatou com o Caçador. O time da raça continua na liderança do Campeonato Catarinense da Série B. O Caçador saiu na frente. Vavá de cabeça mandou para as redes. Caçador 1-0. No segundo tempo, a arbitragem marcou pênalti para o Próspera neste lance. Jean Natal cobrou no cantinho e deu números finais ao placar. Final, Próspera 1. Caçador também 1. Com o resultado, o time da raça ocupa a primeira posição da Série B do Catarinense com 7 pontos ganhos. Mesmo número de pontos do Barra de Itajaí, Metropolitano de Blumenau e Hercílio Luz de Tubarão. Porém, o Próspera leva vantagens no número de gols marcados, 5 até aqui. O próximo desafio do time treinado por Paulo Baier será no sábado, na cidade de Ibirama.
O Colorado vai encarar o Metropolitano. A morte da pesquisadora Marina Racco chamou a atenção para o perigo que os ciclistas estão expostos nas grandes cidades do país. Nos últimos 10 anos, os casos de acidentes envolvendo bicicletas aumentaram 57% no Brasil. Acompanhe na reportagem. As marcas no asfalto indicam o fim do caminho. Foi aqui que a ciclista Marina Racco morreu após ser atropelada pelo motorista José Maria da Costa Júnior, que fugiu sem prestar socorro. Marina era pesquisadora de mobilidade urbana e cicloativista. A gente variou um pouquinho na pergunta, mas a ideia era a mesma. Para ciclistas era: como você se considera como ciclista na cidade? Então você seria uma ciclista destemida, que anda independente da infraestrutura cicloviária, compartilhando a via, uma ciclista cautelosa, que prefere a infraestrutura cicloviária, mas se não tiver, tudo bem, continue indo mesmo assim. E ao lado do local, Rodrigo tenta entender o que aconteceu. Ele é dono de uma loja de bicicletas e conhecia a Marina. A paixão pelas bikes, aliás, está tatuada no corpo dele. Você acha que a culpa é de quem olhando para esse cruzamento, cara? O carro veio dali muito rápido para pegar ela aqui, cara. Ela estava começando a atravessar. Ele não fez a menor questão de parar para ela. Então, eu conheço aqui, não tem como falar que tá... É muito mal sinalizado, é como as pessoas dizem. O ambiente, né, ele te oferece as circunstâncias, né? Então, ela foi colocada numa arapuca. Ela passou num lugar que é mal sinalizado na frente de um motorista que acredita que ele pode transitar desse jeito. A morte da ativista trouxe à tona o risco que os ciclistas estão expostos nas grandes cidades do país. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, mostra que nos últimos 10 anos, mais de 8.300 ciclistas perderam a vida no trânsito e outros 12.600 foram internados. O total de casos cresceu 57% no país. 84% das vítimas eram homens e a faixa etária varia entre 20 e 49 anos. E São Paulo lidera as estatísticas de mortes e também de acidentes. No estado, os ciclistas já são a segunda maior vítima do trânsito, atrás apenas dos motociclistas. E um dos motivos é que, além do lazer, a bicicleta é cada vez mais usada para o trabalho, principalmente pelos aplicativos de entrega. É o caso do Mário, ele faz entregas de medicamentos com a bicicleta, mas por causa de um atropelamento, teve que ficar 1 ano sem trabalhar. As marcas ainda estão na perna dele. O ciclista teve que colocar 6 pinos e uma placa. O motorista na delegacia, do lado da minha esposa, falou pro delegado que não enxerga para dirigir, devolver a habilitação e mandar o cara para casa. Tá na justiça tem 4 anos. O caso tá na justiça? Tá na justiça até hoje. Não deu, não. O motorista não deu nada. O diretor da Abramet afirma que, apesar do aumento das ciclovias em várias cidades, a estrutura viária ainda é precária para proteger o ciclista. A estrutura das ciclovias são precárias, tá? Algumas são muito estreitas e obstruídas, outras esburacadas, tá? Há necessidade de uma revisão dessas ciclovias e, logicamente, manutenção permanente para que elas possam ser utilizadas de maneira segura. Assim como sinalização, né? Quando a ciclovia atravessa um cruzamento, né? É necessário que isso seja alertado para o nosso motorista e para o nosso ciclista. A Bianca começou a pedalar com frequência há apenas 3 meses para melhorar o preparo físico e a saúde. E ela conta com todos os equipamentos de segurança necessários. Esse alerta aqui pode fazer muita diferença. Nossa, faz muita diferença mesmo, porque às vezes tem algum pedestre desavisado no meio da ciclofaixa, andando devagar, e aí você precisa passar, ainda mais esses acessos em que é estreita a passagem, você precisa dar o alerta para ele poder, né, dar a passagem para você. Isso evita muitos problemas. Mas acredita que o principal problema é a falta de educação. Eu acho que falta um pouquinho de senso de comunidade para as pessoas, sabe? Falta as pessoas entenderem que a gente vive em sociedade, né? Que a gente precisa respeitar uns aos outros e entender que o espaço é de todos. Entender que a gente precisa usar o espaço da melhor forma para todo mundo.
E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.